Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por esse tempo que estaremos juntos, cultuando aquele que vive e reina para todo sempre. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te exaltar na beleza da tua santidade. Queremos te engrandecer, Senhor, e declarar com os nossos lábios que tu és, ó Deus, a fonte da nossa alegria, tu és a nossa fonte de vida, e em ti, Senhor, nós nos regozijamos dia após dia. Colocamos em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo agora, que o Senhor derrame da sua graça com poder sobrenatural do Espírito Santo, para que cada uma dessas vidas seja profundamente tocada. Oramos, ó Pai, na certeza de que este culto está sendo oferecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Convido você para, juntamente com o nosso ministério de louvor, louvar e adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Todos juntos, cantemos aquele que vive e reina para sempre. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor preparado pra mim.
Glórias a Deus pelas suas promessas que são incomparáveis. Quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus no Salmo de número 126, no qual está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esta é uma palavra de Deus que tem uma das promessas mais maravilhosas das Escrituras. Promessas maravilhosas Deus tem, e esta é uma delas. A promessa de que quando nós fazemos algo para o reino de Deus, o fruto é garantido. E a palavra nos ensina claramente que aquele que semear, que aquele que levar a sério o seu compromisso com Deus, não será envergonhado. Portanto, quero convidá-lo nesse momento a você fazer uma oração ao Senhor, louvando a Deus pelas suas muitas promessas e pela promessa que o Senhor faz de restauração, pela promessa que o Senhor faz de colheita abundante nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa nação. Então, confiemos naquele que tem prometido, porque Ele é fiel. Ó Deus eterno, louvado seja o teu santo e bendito nome. Nós declaramos, ó Senhor, com os nossos lábios, a nossa gratidão e a nossa alegria, Senhor, pela tua palavra, porque é ela, Senhor, que nos sustenta, é a tua palavra, Senhor, que nos fortalece, é a tua palavra, Senhor, que nos dá ânimo. O texto que lemos agora, Senhor, nos fala com clareza de que toda semente que for semeada, mesmo que seja com grande esforço, ela vai produzir muito fruto. E nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos celebrar isso na tua presença. Colocamos diante do Senhor a nossa gratidão nesta noite, por tudo que pudemos semear no ano de 2020, na área financeira, na área espiritual, na proclamação do Evangelho, na obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor, pelas muitas sementes que foram lançadas à terra. E como diz a tua palavra, logo, em breve, nós colheremos o fruto da semente, e vamos fazer isso com grande júbilo em tua presença. Louvamos o teu nome, Senhor, também pelas vidas das nossas crianças. Oramos por elas neste instante e nós as abençoamos com toda a sorte de bênçãos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Adore o Senhor conosco, juntamente com o nosso ministério de louvor. Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
caminhar seguro da luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Podem sentar, queridos. Eu quero convidá-los para meditarmos na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ou as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Que palavra maravilhosa, que palavra gloriosa, este relato da Escritura acerca desta cura que ocorreu na vida de uma mulher que sofria há tanto tempo de uma hemorragia, que de acordo com a Bíblia, ela já havia gastado tudo quanto possuía e nada havia dado qualquer resultado. Esta passagem bíblica se encontra num contexto em que o Senhor Jesus
estava voltando, não é? Tinha voltado, melhor dizendo, da região de Decápolis, da região de Genezaré. Olhem a passagem no capítulo 5, a Bíblia nos mostra claramente que os gesarenos rejeitaram a Jesus quando viram o milagre que Jesus fez de libertar um homem que vivia possesso por muitos demônios. E os demônios daquele homem, que estavam naquele homem, pediram a Jesus que não os mandassem embora daquele território. Não entendemos claramente o porquê, mas Jesus então manda que aqueles demônios possuam os porcos. Alguém já disse que aquele território, por está incluído no território onde Deus havia prometido a Israel, então era proibido criar porcos, e esta teria sido a razão pela qual o Senhor permitiu ou mandou que os demônios fossem para os porcos. Mas essa não é a questão mais relevante que nós queremos destacar aqui. O que queremos destacar nesse contexto é que os genezarenos disseram claramente a Jesus que fosse embora do seu território. Jesus então entra no barco. Acontece um outro episódio, pois aquele homem que fora liberto queria ir com Jesus. Versículo 18 diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Entretanto, Jesus não o permitiu e disse a ele que ele fosse para casa, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, e anunciasse a eles tudo quanto o Senhor tinha feito na vida dele e como tinha tido compaixão dele. Jesus então entra no barco, e o texto diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Então, se você olhar no mapa do Mar da Galileia, você vai perceber que a sudoeste está justamente a região de Genezaré. E bem acima, já na região mais noroeste, você vai encontrar a cidade de Cafarnaum. Embora a narrativa bíblica não seja muito clara, mas temos uma visão de que Jesus volta para Cafarnaum. E ao chegar em Cafarnaum, Jesus se depara com uma situação, pois um homem chamado Jairo, que estava com a filha, uma criança de 12 anos, à morte. E este homem vai ao encontro de Jesus, porque ele queria que Jesus curasse a sua filha. E Jesus está seguindo em direção à casa de Jairo, de acordo com a narrativa de Marcos, e é justamente neste instante, ou nesta caminhada, que o Senhor passa por onde está esta mulher. A Bíblia diz: grande multidão o seguia, comprimindo-o, porque as pessoas já conheciam a Jesus, as pessoas já sabiam o que Jesus era capaz de fazer, as pessoas já tinham visto realizar coisas extraordinárias, então as pessoas acreditavam que Jesus era, no mínimo, um grande profeta. E Jairo vai em busca de Jesus, pedir que faça algo por sua filha. Enquanto Jesus se dirige à casa de Jairo, a Bíblia relata dessa mulher que estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. E essa mulher padecera na mão de vários médicos, tendo despendido, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Seguindo a série Nos Caminhos de Jesus na Galileia, eu quero nesta noite falar sobre este encontro da esperança, que é Cristo Jesus, com a desesperança. Hoje nós estamos no último domingo
do nosso mês de dezembro do ano de 2020. Um ano em que a desesperança invadiu as nossas vidas. Um ano em que a desesperança, sem pedir licença, entrou em nossas cidades, entrou na nossa nação, invadiu toda a terra, entrou nas nossas casas e também nas nossas vidas. E passamos a viver com medo. E passamos a viver com incertezas, e passamos a viver, muitas vezes, aterrorizados, quer por notícias verdadeiras, quer pelas chamadas fake news, quer pelas políticas que foram adotadas, se de um lado, alguns defendendo que essa situação não passava apenas de falsas notícias, por outro lado, outros diziam coisas absurdas. Quer de uma forma, quer de outra, nós fomos afetados por essa situação. Nós estamos precisando também olhar para esta passagem bíblica e do mesmo modo que aconteceu aquele encontro, naquele caminho, do ponto em que Jesus sai do barco e está se dirigindo até a casa de Jairo, e tudo indica aqui que na cidade ou na região no entorno de Cafarnaum, aquele encontro maravilhoso que aconteceu entre a esperança que é Cristo e a desesperança de uma mulher que estava sofrendo profundamente. Esta passagem bíblica nos mostra no versículo 25 algo terrível, que quando acontece conosco, destrói todas as nossas esperanças. O versículo 25 nos diz que uma mulher, havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Esse texto nos fala das circunstâncias ou dos eventos quando o sofrimento parece não ter fim. É algo que se assemelha ao que nós estamos vivendo hoje. Lembra qual foi a sua reação, ou qual foi a nossa reação em fevereiro deste ano, quando saiu a notícia de um vírus que havia aparecido na China em novembro de 2019, e que de repente esse vírus estava se espalhando pelo mundo e que estava chegando aqui ao Brasil. Alguns disseram que não era nada, outros disseram que aquilo aqui no Brasil, mesmo que fosse um vírus muito forte, não teria muito impacto, porque o Brasil é um país quente e ele ia chegar na época de muito calor e certamente não resistiria. Outros disseram coisas do tipo que aquele vírus, aquilo era uma invenção de produção de alguma organização, um movimento para destruir as pessoas e assim por diante. Coisas terríveis que vieram e nos desestabilizaram. De repente, entramos no mês de março e em meados de março recebemos uma ordem das autoridades do nosso país, autoridades em todos os níveis, dizendo para que nós ficássemos em casa. E todos nós nos assustamos, mas pensávamos, dentro de algumas semanas, um mês ou dois, tudo isso estará resolvido. E as semanas foram se passando, se transformaram em meses, e nós já passamos de um ano que o vírus surgiu, e quando olhamos para as perspectivas, ainda teremos que conviver com esse vírus por um longo tempo. Ah, pastor, mas já saiu a vacina. Mesmo com a vacina, mesmo com um esforço enorme que está sendo feito por organizações, por cientistas, por empresas, por governos, na busca de um mecanismo eficaz para combater este vírus, ainda assim levaremos pelo menos mais 2 anos convivendo com essa situação de forma assustadora. Agora, imagine o caso dessa mulher. Essa mulher estava sofrendo há
12 anos. Você pode dizer, não, pastor, mas era um problema somente dela. Mas quando o problema é só seu, como é que você enxerga o que está acontecendo? Quando o problema atinge você, imagine essa mulher há 12 anos sofrendo. Se nós estamos vivendo uma situação como esta, passaram-se para nós aqui cerca de 10 meses. E o que é que nós estamos dizendo? Meu Deus, eu não aguento mais. Será que não tem fim? Ainda bem que 2020 vai acabar. E 2021, quando passar do dia 31, virá o dia 1º, acabou tudo e começa uma vida nova e voltamos à nossa normalidade. Era isso que estava na cabeça de muita gente. Não, quando a vacina chegar, tudo se resolve de imediato. E não é isto que nós estamos ouvindo. Agora imagine 12 anos sofrendo. O sofrimento parecia não ter fim. E talvez seja esta a sensação que nós estamos vendo. Quando se falou da Covid-19 no Brasil, a gente ficou assim, vai ser uma gripe pequena, algumas pessoas terão algum sintoma ou outro, mas logo tudo se resolve. E nós estamos vivendo um momento trágico na nossa história, com tantas pessoas morrendo. E de repente, quando a primeira onda da Covid foi embora, dissemos, puxa vida, agora a situação está se normalizando. Voltou uma segunda onda e nós estamos vivendo um momento semelhante àquele que vivemos há alguns meses. Os Estados Unidos está vivendo uma pandemia terrível, chegando a ter 3.500 mortos por dia. Você consegue imaginar isso? Dor, sofrimento. Então olhe para esta passagem bíblica e entenda claramente uma coisa: existe uma esperança, e essa esperança está no encontrar-se com Cristo, essa esperança está no aproximar-se de Cristo. Foi isso que aquela mulher fez, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu que Jesus Cristo estava passando, ela foi em busca de Jesus. Muitas pessoas nesta pandemia correram para alguma igreja, só que as igrejas estavam com as portas fechadas. As pessoas correram para buscar vídeos, para buscar lives, para buscar mensagens, porque de alguma forma queriam estar protegidas. Eu quero que você entenda uma coisa: o Evangelho não é uma coisa que a gente pode se apropriar dela quando a gente precisa para um determinado momento ou para um outro momento. Não, o Evangelho é uma mensagem para transformar, para mudar definitivamente as nossas vidas. Nós fomos chamados por Deus. Deus nos deu graça, sim, através de Cristo Jesus, para vivermos uma vida nova, para vivermos uma vida transformada. Esta mulher foi em busca de Jesus. Como você está vivendo? Você está indo em busca de Jesus? Você está à procura de Jesus? A segunda coisa que a gente vê nessa passagem, a primeira é uma situação em que o sofrimento parece não ter fim. A segunda coisa que a gente vê no contexto dessa passagem é quando ninguém parece ter solução. Olha o que diz o versículo 26. Aquela mulher muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Você já pensou nisso? Uma doença, um problema, e você começa a gastar dinheiro. Você tem noção quanto o mundo gastou com essa pandemia da Covid-19? Você tem noção de quanto o nosso país, o Brasil, gastou? E quanto está gastando? E quanto ainda será gasto? É algo terrível. Ainda
No início desta semana, eu assistia a um vídeo de cientistas falando sobre, de forma muito consciente, sobre todo o processo que temos pela frente. E quando eles falavam só sobre a quantidade de agulhas e seringas que nós precisaremos nos próximos meses, nos próximos 2 anos aqui no Brasil, falavam de uma quantidade que me assustei: 500 milhões de unidades. Você consegue imaginar isso? No Brasil, em geral, por ano se gasta 70 milhões. E nós estamos falando em 500 milhões. 70 milhões de unidades para vacinas. E agora estamos falando em 500 milhões. Só de unidades, de agulhas, de seringas. É algo muito grande. Mas nenhum de nós ainda chegou na condição daquela mulher. Aquela mulher tinha gastado tudo quanto ela possuía. Ou seja, ela foi à falência. Você já passou por uma situação assim? Talvez você esteja enfrentando uma situação assim, quando ninguém parece ter solução. A crise da Covid-19, de certa forma, foi isso. Ninguém parece ter uma solução clara, definitiva. Estamos ainda nas tentativas de erro, de acerto, em busca de uma solução. Quando vivemos situações assim, quando experimentamos momentos como estes, só tem uma esperança, e esta esperança está em Cristo Jesus. Este encontro da esperança com a desesperança é o que transforma a nossa realidade. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher era o símbolo da desesperança. Aquela mulher era o símbolo do fracasso. Aquela mulher era o símbolo da derrota. Aquela mulher era o símbolo de alguém que lutou e não teve vitória. Mas quando aquela mulher se encontrou com Jesus, quando aquela mulher experimentou a presença de Jesus, quando aquela mulher permitiu-se ir em busca de Jesus, a desesperança foi ao encontro da esperança. É isso que a palavra de Deus nos mostra. A primeira coisa que eu enfatizei nesse texto é que esse texto nos aponta para essa visão de quando o sofrimento parece não ter fim. Segundo lugar, quando ninguém parece ter a solução, é algo terrível. Você corre para um lado, corre para o outro e ninguém tem a solução. Mas no caso daquela mulher, a situação ainda era mais grave. Olha o que diz a última frase do versículo 26. Antes, pelo contrário, indo a pior. O texto bíblico nos mostra que a situação daquela mulher era terrível, porque mesmo tendo gastado dinheiro, tendo gastado os recursos, tendo ido atrás dos médicos, tendo investido tempo, tendo feito tratamento, tudo isso, a Bíblia nos mostra que a situação dela estava indo para o fundo do poço, dia após dia. Quando tudo está indo para o fundo do poço, quando tudo está indo de mal a pior, a única solução é Cristo. Quando tudo está indo de mal a pior, Cristo é a única solução. E é isto que nós encontramos nesta passagem. Cristo, solução para os desesperançados. Cristo, solução para aqueles que estão sofrendo. Cristo, solução para aqueles que estão à beira da morte. O texto bíblico segue a sua narrativa. Aquela mulher, então,
procura chegar perto de Jesus. E de acordo com a narrativa de Marcos, o texto dá a entender claramente que Jesus não tomou nenhuma iniciativa para realizar aquele milagre. A mulher simplesmente toca nas vestes de Jesus. Não é que as vestes de Jesus fossem vestes sagradas, vestes ungidas, eram vestes comuns. O que faz a diferença aqui é que ao tocar na veste de Jesus, para aquela mulher, ela estava tocando no próprio Jesus. E é essa fé que Deus honra. A fé de alguém que se aproxima de Jesus. A fé de alguém que se volta para Jesus. Está com medo? O ano está chegando ao fim e tudo na sua vida foi difícil ou está sendo difícil? Volte-se para Jesus, pois somente Ele, unicamente Ele, exclusivamente Ele, é a esperança para tocar a sua vida, para transformar a sua vida e arrancar toda a desesperança. A Bíblia nos diz que naquele momento em que a mulher tocou em Jesus, a sua hemorragia, uma hemorragia que ela tinha contínua, a Bíblia não dá detalhes de que tipo de hemorragia era, ou em que parte do corpo era, mas a Bíblia mostra claramente que quando aquela mulher toca na veste de Jesus, e imediatamente aquela mulher foi curada. Jesus é a esperança para todo desesperançado. Jesus é a esperança para aquele que está na escuridão. Jesus termina essa conversa ali com os seus discípulos, né? Depois de ter perguntado a eles quem me tocou, e os discípulos ficaram perplexos. Como assim o senhor está perguntando quem o tocou, se aqui tem uma multidão que o comprime, que o aperta? E Jesus olha, e a gente sabe claramente que Jesus sabia quem foi que tocou nele. Mas ele faz isso para que os discípulos percebessem que quando o poder de Deus se manifesta, algo de extraordinário acontece. Aquela mulher, sabendo que ela tinha sido curada, aquela mulher atemorizada e tremendo, diz o texto no versículo 36, ela estava consciente do que tinha acontecido com ela, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E de maneira surpreendente, o versículo 34 revela algo maior ainda da parte de Cristo para com aquela mulher. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que palavra maravilhosa! Aquela mulher recebe uma palavra de vida, de esperança. Aquela mulher agora se levanta. Alguém que toca em Jesus, não importa qual seja a vida que esteja vivendo, ao tocar em Cristo, algo novo acontece. Vamos orar? Estaremos orando nesse instante. Logo depois cantaremos um louvor e estaremos concluindo este culto na noite de hoje. Feche seus olhos. Ó Deus, nós queremos te louvar por esse encontro maravilhoso que aconteceu ali em Cafarnaum, quando a desesperança se encontrou com a esperança que é Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra continua viva, a tua palavra é poderosa, e a mesma mensagem que impactou a vida daquela mulher, que a curou, que a libertou, continua também para nós hoje.
Senhor, que cada pessoa que nos assistiu aqui por este canal possa abrir também o seu coração e encontrar-se com Cristo Jesus e ouvir as palavras da sua boca dizendo: a tua fé te salvou. Fica livre desse teu mal. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra possa impactar muitas vidas e levá-las a uma experiência de salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê uma semana de paz. No próximo dia 31, teremos também uma palavra. No último dia do ano, assista também através do nosso canal aqui no YouTube. Que o Deus eterno abençoe sua vida, que o Deus eterno o guarde, que o Deus eterno o livre de todo o mal. E que 2021 seja um ano marcado, acima de tudo, por uma vida mais profunda com Deus e dependente da sua graça. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Louve a Deus conosco, cantando, adorando ao Senhor, porque Ele continua sendo bom. Continua sendo bom, Ele continua sendo Então chega o dia de entender tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo